Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje na Farmacognosia 1 nós vamos falar sobre a análise de drogas vegetais constituídas de flores. Existem muitas drogas vegetais com atividade terapêutica, cujas partes utilizadas são as flores. As flores são os ramos reprodutivos, né? Os órgãos reprodutivos das plantas, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, Sambucus nigra, né, flores de Sambucus nigra, utilizados terapeuticamente como diaforético, sudorífero, né, que faz a gente transpirar, então ele pode ser utilizado para diminuir a febre, por exemplo, tá? E para falar da flor, a gente primeiro fala da flor como um todo. Quais são as partes da flor, né? Então nós temos as pétalas, né, que caracterizam a flor. Nós temos as sépalas, que são aquelas folhas modificadas um pouco mais grossas do que a pétala, né? Nós temos o estame ou androceu, que é seria o órgão reprodutor masculino. Nós temos o gineceu, que seria o órgão reprodutor feminino. A gente tem aqui assim o ovário. A gente tem o receptáculo, né, onde nós temos também a conexão dos órgãos reprodutores, e nós temos o pedúnculo. Uma outra classificação, uma outra organização é o que nós chamamos de cálice, que é o conjunto de sépalas, e corola, que é o conjunto de pétalas. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a morfologia das flores, nós temos que identificar em relação ao cálice, que nada mais é do que o conjunto de sépalas, nós podemos observar, por exemplo, se ele é regular, se ele é irregular. Nós podemos observar a forma desse cálice, conjunto de sépalas. Existem variadas formas diferentes de cálice. Nós podemos observar a corola também em relação à quantidade, à regularidade dessas pétalas, tá? Pode ser irregular, pode ser irregular. E nós podemos observar, por exemplo, também o gineceu, que nada mais é do que o órgão reprodutor feminino, que pode ser subdividido, como vocês estão vendo aí no slide, com a parte de estigma, a parte do estilete, a parte do ovário, a parte do óvulo e aqui o receptáculo, tá? Ok? Então nós podemos, em relação ao gineceu, observar o número de carpelos, o número de lojas, as soldaduras desses carpelos, tipo de placentação, posição relativa do ovário, são todas observações macroscópicas que podem ser realizadas. Tá? Então a gente tem também o androceu, que é o órgão reprodutor masculino, tá? Que pode ser subdividido em filete, conectivo e antera. Okay? Também em relação ao androceu, a gente pode observar formato, divisão da antéria e assim por diante. Tá? Quando a gente fala de flor, a gente tem que falar também de inflorescências, que nada mais são do que conjunto de flores agrupadas regularmente sobre ramos especiais da planta. Tá? Quando a gente fala de inflorescência, a principal encontrada dentre as plantas medicinais é aquela inflorescência no tipo de capítulo. Olha só, nós temos aqui uma flor, por exemplo, do girassol, em que a gente observa, num primeiro momento, a gente acha que é uma flor do girassol, mas na verdade é um capítulo floral, é uma inflorescência, é um conjunto de flores. Então nós temos as flores laterais, né, aqui chamadas de floretas tubulosas, de floretas liguladas, e também as floretas tubulosas, que são as flores aqui mais internas. Então, na verdade, é um conjunto de pequenas flores. Vejam aqui nesse próximo slide um corte transversal disso. Tá? Então, um capítulo floral formado por essas flores mais externas e também por essas flores mais internas. Tá?
Então a gente tem aqui a representação de um tipo de flor mais externa, que é responsável pela atração de polinizadores, né, por ela conter a coloração mais forte. E internamente nós temos várias florezinhas compondo essa inflorescência na forma de capítulo. Tá? Em relação às plantas medicinais, nós temos vários exemplos, né, de plantas com atividade terapêutica. Então nós podemos falar, por exemplo, da calêndula, que é a Calendula officinalis, utilizada para contusões, feridas, queimaduras, é utilizada também como cicatrizante. A camomila, muito comum para chás recreativos também, que é a Matricária camomila, como podendo ser utilizado quanto antiespasmódico, carminativo, anti-inflamatório. O sabugueiro, que é o Sambucus nigra, que pode ser utilizado como diaforético, que eu já falei para vocês, que é aquela atividade de fazer transpirar. Então você tem o sabugueiro podendo ser usado no caso para o alívio de febre pela transpiração, né? E eu também queria falar um pouquinho sobre a arnica, outra planta cuja parte principal a ser utilizada são as flores, tá? Aqui, como sempre, eu trago para vocês uma representação do formulário de fitoterápicos, onde a gente tem uma fórmula, a gente tem o nome popular aqui mencionado, arnica, a gente tem uma fórmula básica, que nesse caso aqui é para utilização de infusão na forma de chá, onde a gente se utiliza 3 gramas de folhas secas e 150 ml de água, e a gente tem a indicação principal da arnica, que é como anti-inflamatório em contusões, distensões, né, e no caso de hematomas principalmente. A arnica é muito utilizada na forma de pomada também, tá, para esses fins. Salientando aqui que o uso da arnica é externo, tá, e nesse caso na forma de chá ele é aplicado na forma de compressa 2 a 3 vezes ao dia. Então é uma infusão, é um chá que não deve ser tomado, ok? É para usar na forma externa. Continuando sobre a arnica, eu trago aqui a prancha de identificação contida na Farmacopeia, volume 2, Plantas Medicinais. E aí a gente tem a representação tanto macroscópica quanto microscópica da arnica. Então a gente tem aqui, observa, imagens que tem análise microscópica e análises macroscópica desse material. Salientando e reforçando mais uma vez, o material deve ser recebido, deve ser preparado, as lâminas de observação devem ser preparadas, então você faz a observação macroscópica com auxílio de lupa e a microscópica preparando as lâminas para observação no microscópio, tá? Observado, você compara com o material contido nas monografias ou em algum material padrão reconhecido pelas farmacopeias e compêndios e pela Anvisa, ok? Mais uma vez eu recomendo que vocês leiam com atenção esses slides, tirem dúvidas caso necessários, a gente está à disposição. Se atentem a essas duas referências aqui, que vocês vão ter uma base interessante para consultar, e também depois pesquisem a farmacopeia, as monografias na farmacopeia brasileira e também as formulações disponíveis nos formulários de fitoterápico, a primeira edição e a primeira edição com o seu suplemento, ok? A gente está à disposição de vocês e até a próxima aula.